Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Eu propus fazer uma série de estudos a respeito de Apocalipse, a respeito da volta de Jesus, a respeito do anticristo. E o que você está vendo aí nessa tela é um estudo a respeito do rei Nabucodonosor, em Daniel, capítulo 2. Eu vou estar falando de forma muito resumida. Tome esse vídeo como um começo para as profecias do fim dos tempos. Bom, Daniel capítulo 2, irmãos, revela uma visão, um sonho que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve, a qual visão, o qual sonho foi revelado ao profeta Daniel, para que esse dissesse o rei o sonho e o significado. Eu quero ler o versículo 28, eu vou ser o mais breve possível. Quero fazer um vídeo curto e simples. Para quem não estuda ainda essas profecias, esses assuntos, venha entender de forma simples. Olha só o que diz no versículo 28. Daniel, capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Guarda essa expressão. Fim dos dias. Nós vamos ver várias profecias falando a respeito do fim dos dias ao decorrer das Sagradas Escrituras. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então Daniel fala com o rei que essas visões seriam para o fim dos dias. E ele começa a narrar o sonho que o rei teve e explica a sua interpretação. O rei havia sonhado com uma estátua, irmãos. Como eu creio que já é do conhecimento da maioria dos irmãos, e essa estátua está aqui representada nesse desenho, uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o seu ventre de bronze, as suas pernas de ferro e os seus pés, ferro e barro misturado. Essa foi a visão do rei. E a visão, eu falei guarda, que é para o fim dos dias, ela vai revelar a volta de Jesus, ela vai revelar o surgimento do anticristo, ela vai revelar assuntos que ainda estão por vir, mesmo nos dias de hoje. Eu quero falar de antemão para os irmãos que as visões que Daniel teve dos 4 animais, o carneiro contra o bode, as coisas também que o anjo disse para Daniel, elas encaixam na mesma visão, nessa mesma visão. E em próximos estudos eu estarei falando, mas como nós já conhecemos a história, o desenrolar das profecias, nós entendemos, nós sabemos que a cabeça de ouro é a Babilônia. E Daniel fala assim, Nabucodonosor, a cabeça de ouro é tu, ó rei. Então, ao mesmo tempo que ela é a Babilônia, ela é o próprio Nabucodonosor. Muitas vezes as profecias, ao mesmo tempo que elas falam de um reino, elas fazem também referência ao rei daquele reino. Dito isso, os braços e o peito de prata são o império dos persas, o império medo-persa. Após esse império, surgiu o Império Grego, de Alexandre o Grande. E depois, o Império Romano, que são as pernas de ferro. E depois desse Império Romano, ferro e barro misturado, há muitas pessoas, muitos irmãos que estudam as profecias e há interpretações diferentes a respeito dos pés de ferro e barro. Mas juntando com as outras profecias, ao longo dessa série de estudos, nós vamos ver que o ferro e o barro, as pontas dos dedos do pé, dos pés, as 10 pontas dos dedos dos pés de ferro e barro, vão ser os reis que receberão o poder junto com o anticristo. Essa é a forma que eu interpreto, baseado nas Sagradas Escrituras,
no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, nos profetas Naum, Sofonias, Abacuque e tantos outros. Deus, ele vai entregando as profecias para que nós possamos observar o que ele está dizendo. Eu não gosto de tirar conclusões precipitadas somente num livro, muito menos somente num capítulo, porque Deus acrescenta detalhe. Deus falou com todos os profetas, não só com Daniel. Então a Bíblia ela não vai se contradizer, mas ela vai se completar. E nos dias, Daniel continua dizendo ao rei que nos dias destes reinos, que estão configurados aqui nos pés, se surge uma pedra, eu desenhei esse triângulo aqui para simbolizar a pedra, surge uma pedra cortada sem a ajuda de mão de homens, que acerta a estátua nos pés e esmiuça, faz a pó toda essa estátua, toda essa figura que nós vemos aqui, que nós já sabemos que simboliza os reinos. Aqui, na época de Daniel, ainda estava na época da Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Mas nós vemos que quando o rei viu a pedra destruir os pés da estátua, Deus estava revelando para ele que um dia o reino dos céus ia vir e se fazer grande sobre toda a terra. Eu quero ler Daniel 2, versículo 44, que diz assim: mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Muitos entendem, alguns entendem, até minoria, nesse caso, creio eu, de que é literal. Não é literal. É que Jesus veio nos dias de Roma. Eu não concordo com essa interpretação, porque a pedra é vista no dia dos pés, não no dia das pernas. Mas alguns entendem que Jesus veio no tempo de Roma e o seu reino cresceu sobre toda a terra através da sua mensagem. A mensagem de Cristo espalhou a toda a terra, é verdade. Ela vai ser pregada a todos os povos, é verdade. Porém, nós vemos aqui no versículo 44, se você ler com atenção, diz assim: nos dias desses reis, dos pés, não das pernas, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a um outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos. Então aqui Deus está falando do reino de Cristo na sua totalidade. A visão que o rei tem, Deus mostrou o reino de Cristo na sua totalidade. Claro que só no capítulo 2, aqui eu estou falando já com entendimento em todas as escrituras. Só no capítulo 2 não dá para ver que é Cristo. Mas hoje nós já sabemos que Cristo vai voltar e reinar sobre novos céus e nova terra. Tá bom, irmãos? E aqui no versículo 44 fala que esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Então chegará um tempo que não vai haver mais governo na mão do homem, porque o reino será passado ao reino de Deus, o domínio será do reino de Deus, na sua totalidade. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Então aqui fala do estabelecimento do reino de Deus na terra. E nós vamos ver, irmãos, com as outras visões de Daniel, com os outros profetas, com Apocalipse, toda essa revelação completa. Que os irmãos fiquem com Deus. Peço que se inscrevam no canal, que acompanhem esses estudos, e que Deus venha abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus.